Amado Senhor, nós temos estado na Sua presença esses dias. Queremos te agradecer porque o Senhor tem falado conosco. Nós continuamos abertos a Ti, porque sabemos que o Senhor, ao olhar para nós, vê o quanto nós necessitamos ainda crescer na vida, quanto nós necessitamos ainda amadurecer. Esse também é o nosso desejo. Por isso, nessa manhã, continua a falar conosco, que não haja nenhuma barreira entre nós e o Senhor. Ó Senhor, muito obrigado pelo seu amor e cuidado por nós. Oramos em seu nome precioso. Amém. Nós estamos vendo o livro de Tiago, a epístola de Tiago. E essa epístola tem uma característica, é que revela a nós a expressão prática da vida cristã. Como é o viver de um cristão, como a vida de Deus se manifesta, qual é o resultado da palavra de Deus em nossas vidas. E ao vermos esses pontos, nós podemos ver nossas carências. E hoje nós vamos abordar algo muito importante sobre como ouvir a palavra do Senhor. Tiago, ele é muito prático nesse ponto. Tiago, capítulo 1, versículo 22, na versão King James atualizada. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Nós todos estamos acostumados a ouvir a palavra. E Tiago indica aqui algo de grande importância. Ele diz, sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes. E quando a palavra de Deus diz isso, nós precisamos ir ao Senhor e perguntar, Senhor, você acha que eu sou somente um ouvinte? Ou eu sou um ouvinte e praticante? Porque se eu for somente um ouvinte, a Bíblia aqui diz claramente, eu estou iludindo a mim mesmo. Eu estou mentindo para mim, eu estou enganando a mim mesmo. Amados irmãos, amadas irmãs, você já viu a seriedade desse assunto? O Senhor falando para nós, se você é alguém que só ouve, você vem para a reunião só para ouvir, você está enganando você mesmo. Nós não sentimos que estamos enganando a nós mesmos, mas a palavra de Deus diz isso. Então nós temos que acreditar. Então, Tiago está mostrando para nós como é que nós devemos receber a palavra. Receber a palavra e praticar. É assim que se recebe a palavra de Deus. Se eu me sinto confortado em simplesmente ouvir a palavra de Deus, eu estou enganando a mim mesmo. Eu estou ouvindo, disse, puxa, que coisa boa. A palavra de Deus nos diz, ali em Mateus 28, né? No final, é fazer discípulos de todas as nações. O que significa ser um discípulo? Discípulo não é aquele que simplesmente ouve o mestre. Discípulo é aquele que ouve o que o mestre diz e pratica. Aí é discípulo, senão é somente um ouvinte. Nós somos discípulos do Senhor ou somos somente ouvintes do Senhor? E esse aspecto de ouvir e praticar é algo tão importante
que Mateus 5, 6 e 7, conhecido como Sermão da Montanha, né? No finalzinho, capítulo 7, versículos 24 e 25, o Senhor Jesus diz, versão revista atualizada, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Agora, se nós dermos uma olhada ainda nessa porção do capítulo 7, daí diz assim, no versículo 26, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Essa palavra do Senhor nos alerta por uma coisa. Olha só. Versículo 26. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós, ao ouvirmos a palavra, nós temos uma falsa sensação. Nós temos a sensação de que edificou-se algo. Eu ganhei algo. Os irmãos entendem? Não é que aquele que ouve, só ouve, não edifica, edifica sobre a areia. Quer dizer, há uma falsa sensação de que tem alguma coisa, mas na realidade não tem. Edificou sobre a areia. Daí vem vento, vem chuva, vem tudo e cai. Então, a falsa sensação de segurança ao ouvirmos somente a palavra é algo que nos engana. Você edificou, eu também edifiquei. Mas quando a provação chega, aí é que é o teste. Os irmãos entenderam? Uma vez, um homem de Deus falou o seguinte: vocês acham que quando você ouve uma mensagem, quando o irmão que terminou de liberar a palavra, a mensagem terminou? A mensagem não terminou. A mensagem termina quando você pratica. Porque é aí que completa o ciclo. Por que Deus fala conosco? É para a gente ouvir ou é para a gente praticar? Tá certo? Então, só ouvir não termina o ciclo. Tem que praticar. Então, amados irmãos, nós temos que aprender a ouvir e praticar. E ter o sentimento, eu não quero enganar a mim mesmo. Diga para o irmão que está ao seu lado, eu não quero enganar a mim mesmo. Não adianta você ouvir e falar, a mensagem foi boa. Não adianta você repetir a mensagem, falar pedaços da mensagem, você não praticou. Olha só.
Então, o que Tiago nos diz no versículo 22? Sede praticantes da palavra, não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. E versículo 23, King James atualizada. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. E depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Aqui, Tiago usa uma figura para explicar para nós. Se você ouve a palavra é como um espelho que mostra a sua condição. Você não consegue se ver, mas quando você ouve a palavra de Deus, você consegue ver a sua pessoa e a sua condição. Não é assim? Nós todos temos experiência. Quando a palavra vem e nos alcança, nós percebemos a nossa verdadeira situação. Nós conseguimos ver os pontos em que nós falhamos, nós conseguimos ver as nossas fraquezas. Então aqui ele diz, se alguém ouvindo a palavra, não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Mas só que a palavra de Deus tem uma característica, é um espelho que mostra a sua condição interior, que mostra algo que os outros não conseguem ver de fora, mas que Deus vê. Não mostra somente nossa condição exterior, é um espelho que mostra a nossa condição interior. Mostra suas motivações, mostra seus desejos. Esse é o poder da palavra de Deus. Então, por isso que quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos vendo a nós mesmos. Isso é importante. Não use a palavra de Deus para você enxergar os outros. Nós temos que usar a palavra de Deus para olharmos para nós mesmos, um espelho. Aqui diz, deve ser como um espelho para nós. E a palavra de Deus é um espelho que revela segredos que estão em nosso interior. Mas se você, ou se eu somente ouço e não pratico, é como se eu estivesse olhando no espelho, eu consegui ver todos os meus defeitos, daí eu me viro, vou embora e esqueço de tudo, esqueço de como eu sou. Porque eu não pratiquei. Por isso que, olha só, muitas vezes quando nós estamos ouvindo a palavra, nos sentimos expostos e existe aquela voz interior. Toma uma atitude, deixa, abandona isso. Daí você diz assim, amanhã vou abandonar. Daí você sai da reunião, você não abandona porque você deixou para amanhã. Amanhã você já se esqueceu do que você experimentou hoje. A palavra do Senhor revela os segredos do nosso coração. Quer ver? Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Revista e atualizada. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Então preste atenção, a palavra, quando você toca a palavra é viva, ela corta e ela penetra e ela divide as coisas no seu interior. Divide alma e espírito, juntas e medulas, e aqui diz, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O que você está pensando, seu propósito, sua intenção, expõe tudo. Então, é uma palavra que corta e que, na verdade, abre o seu ser.
É como se um paciente estivesse ali na cirurgia. Vem, o médico corta e abre, e tudo que está no interior é exposto. Versículo 13 diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Aqui, né, o autor de Hebreus fala uma coisa importante para nós. Abre e expõe e diz, vai ter que prestar conta de tudo que está aqui dentro. Então, olha como é importante nós recebermos a palavra de Deus. O Senhor abre e expõe, é para curar e não é para condenar, entendeu? Por que o cirurgião abre o paciente? É para dar uma olhada e dizer assim, puxa, está feio mesmo, e fecha? Não, ele corta, ele tira o que precisa tirar. Os irmãos entendem? Você vai deixar o Senhor cortar ou não? As irmãs gostam muito de se olhar no espelho. É para procurar defeito. Vamos ver se tem alguma coisinha aqui, ver se tem alguma falhinha aqui, né? Por isso que gasta bastante tempo, né, diante do espelho. Porque quer descobrir tudo direitinho. Ah, se as irmãs fossem usar a palavra como espelho e olhassem assim, né? Quanta transformação haveria. Nossa, irmão e irmão também, né? Irmão também. Toda vez que se olha no espelho é por uma razão. Não é? Não é para só olhar e virar a cara e ir embora. A palavra de Deus vem até nós, é por uma razão. Mostra a situação e diz para nós, agora pratica para que isso seja resolvido. Os irmãos compreendem? Não é só para ouvir. Então, amados irmãos e irmãs, como que nós ouvimos a palavra? Ou para receber e praticar. Amém? Agora, no versículo, porque se você não praticar, você vira e esquece. A palavra de ontem à noite, tocou você? Gerou alguma mudança ou não na sua vida? Tocar, eu sei que tocou muita gente. Mas gerou alguma mudança ou não? Aquela palavra serviu como espelho. Por exemplo, foi falado, se tu uma bênção. Nós devemos perguntar, Senhor, eu sou bênção na vida das pessoas ao meu redor? Eu sou uma pessoa que quando me aproximo, as pessoas dizem assim, olha que bom que ele chegou. Ou eu sou uma pessoa que quando me aproximo, todo mundo diz, ih, lá vem ele. Que tipo de pessoa eu sou? Irmãos, entendem? Aí, Tiago continua, agora no versículo 25. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Olha só, que promessa maravilhosa. A pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade,
e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Aqui fala de observar atentamente. Tem que observar essa lei perfeita, essa é a palavra do Senhor. Essa é a pessoa do Senhor, se olharmos essa lei como a lei da vida. Não a lei de letras, mas a lei da vida. Observar atentamente significa o quê? Nesse grego, é você se inclinar para a frente, para examinar. Por exemplo, alguém mostra uma coisa para você, você olha assim, tá bom. Então você não está observando atentamente. Quando alguém mostra para você, agora sim, você está observando atentamente. Entendeu? Não é dar uma olhadinha, é você se inclinar para olhar. Examinar cuidadosamente. Essa lei aqui não se refere a uma lei de letras, porque nós estamos na nova aliança. Olha só, Hebreus capítulo 8, versículo 10. Porque essa aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daquele dia, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É uma lei de vida inscrita em nossos corações. É a lei da vida. E essa lei da vida tem um poder. Essa lei da vida nos traz as riquezas de Deus. E essa lei da vida tem o poder, que é o poder de nos libertar. Porque Romanos 8:2 fala, né? Que a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Eu não estou falando de lei no que diz respeito à letra, mas sobre um princípio poderoso. Por exemplo, lei da gravidade. Não é? Tem uma lei chamada lei da gravidade. Isso não é algo escrito no papel, isso é um princípio. Então, a lei da vida é um princípio de vida. Porque a vida está em nós. Existe uma lei que nos governa, que é a lei da vida, que é a lei da liberdade. Paulo diz o seguinte, em 1 Coríntios 9, 21, quando ele fala de pregar evangelho, né? Com diferentes tipos de pessoas, ele diz, ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Paulo falando, eu não tenho a lei da letra, mas existe a lei de Cristo. Essa lei de Cristo é o próprio Cristo que vive dentro de nós, nos governando. Essa é a lei que nos rege. É a vida que nos rege e nos leva a fazer a vontade de Deus. E essa lei, Tiago fala que é a lei da liberdade. Romanos 8, aliás, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? É o próprio Senhor. Porque em João 8, 36, diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então vamos prestar atenção a essa lei da vida. Quando a palavra de Deus chega a nós, é para dar vida. A palavra de Deus expõe a nossa situação, mas também a palavra de Deus nos capacita. A lei da letra não. A lei da letra exige.
mas não capacita. Por isso que no final acaba nos condenando. Mas o Espírito é o que dá vida, não é? O Espírito nos capacita. Romanos 8:2 diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Eu gosto muito de explicar o que significa a lei do pecado e da morte. No princípio dessa lei, ser como a lei da gravidade, entende? São princípios, forças poderosas que agem. A lei do pecado nos leva a fazer o que nós não devemos fazer. A lei do pecado nos leva a pecar. Mas existe um outro aspecto, que é a lei da morte. O que é a lei da morte? A lei da morte faz com que você não faça o que deve fazer. Vocês vão entender? Olha só, nós pecamos em dois aspectos grandes. Primeiro, fazendo o que não devemos fazer. Isso, geralmente, a gente vê de uma maneira muito clara, né? Isso é ruim, porque isso é pecado. Isso é a lei do pecado, que me leva a fazer o que eu não devo fazer. Mas tem a lei, essa mesma lei é também chamada lei da morte, que também me faz com que eu cometa um grande erro. Por quê? Me impede de fazer o que eu devo fazer. Daí você pode dizer, eu não fiz nada. É por isso que está errado. Entende? A gente acha, eu não fiz nada, eu estou livre aqui. Eu não fiz nada. É tão perigoso e mortal como você ter feito. Mas quando a lei do Espírito da vida vem, ele faz com que nós não façamos o que nós não devemos fazer e faz com que nós façamos o que nós devemos fazer, entendeu? Essa é a lei do Espírito da vida. Então, olha só, por isso que Tiago 1:25 diz assim, porém a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade. Essa é a lei perfeita, a lei do Espírito da vida, a lei de Cristo, a lei da vida. Essa é a lei perfeita, essa é a lei da liberdade, e eu devo perseverar nela. Eu não devo ser um ouvinte negligente, mas um praticante zeloso. E tem uma promessa, será muito feliz em tudo que empreender. Você vai ser feliz, você vai ser bem-aventurado. Mas existe ainda, em Tiago capítulo 2, versículo 8, King James atualizada. Se vós, entretanto, observais a lei do reino, como está registrada na Escritura, e que ordena, amarás o teu próximo como a ti mesmo, então estareis agindo corretamente. Revista atualizada diz, se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Então, Tiago, olha só, ele usa a palavra lei perfeita, usa a lei da liberdade, e em Tiago 2:8 fala da lei régia. Que a lei régia é porque é a lei dada por um rei, por isso que é régia, é de um rei. É dado pelo rei do reino dos céus. E essa lei é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E essa lei, que é a lei do amor, é mostrado na Bíblia em alguns lugares. Gálatas 5:14.
porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só, amar os irmãos, amar as pessoas, nunca é errado. Nunca é errado. Eu me lembro de uma frase de um irmão, que um irmão falou e que me marcou. Ele disse assim: nós sempre somos muito seletivos no nosso amor. Eu quero amar a pessoa certa. Não, aquela pessoa é ruim. Não, esse não merece meu amor. Entendeu o que eu quero dizer? Daí ele disse assim: nós temos muito medo de amar uma pessoa errada, entendeu? Estou falando do amor, de você querer bem a alguma pessoa, né? E ele disse assim: amar errado é muito melhor que odiar certo. Vocês compreenderam? Amar errado significa amar quem você não deve amar. É muito melhor você odiar quem merece ser odiado. Os irmãos compreenderam o sentido dessa frase? Você não pensa assim? Romanos 13, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então você pode ver que Tiago nos mostra a lei da liberdade, né? A lei perfeita, que é a lei da vida, que é a lei de Cristo, mostra a lei régia, a maior das leis, que é o amor. Amar. Isso foi algo determinado por Deus. Não é opcional. Ame se você quiser. É assim que a palavra diz? Não. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então você pode ver a importância que Tiago dá à palavra de Deus. A lei perfeita, a lei da liberdade, né? Que é ligada à lei do Espírito da vida. Em Tiago 1,18 fala de palavra da verdade. Em Tiago 1,21 fala de palavra em voz implantada. E Tiago 2,8 fala da lei régia. E eu gostaria ainda de enfatizar um ponto. Tiago 2, versículos 12 e 13. Falai de tal maneira, agora, revista atualizada, tá? Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Significa o quê? Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Significa viva o que você está falando. Eu vou dizer uma coisa, quando a gente entra na epístola de Tiago, nós percebemos muitas falhas em nossa vida, não é? E essas falhas, ao serem expostas, nós temos que ir diante do Senhor. Diz, Senhor, estou aqui, muda. E o Senhor diz, eu, por meio da minha palavra, vou te mudar. Tá certo? A palavra da verdade, a palavra em nós implantada, que é capaz de salvar nossa alma, não é? A lei perfeita, a lei da liberdade, a lei régia. Nós, a palavra diz claramente, nós vamos ser julgados pela lei da liberdade. Significa pela lei da vida.
Não é a lei da letra. Nós seremos, olha só, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Todos nós seremos julgados. Então, tenha cuidado com o seu viver, não é? É isso que a palavra está falando para nós. Mas vamos ser julgados pela lei da liberdade. Deixamos ou não Cristo governar nossas vidas? E ele diz, o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. E aí entra um ponto muito prático no nosso convívio. Amado irmão, amada irmã, você é misericordioso ou não? O juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A palavra de Deus disse claramente. Como você espera que o Senhor trate você naquele dia? Como quer que trate você? Seja extremamente rigoroso? Aqui ele diz, tudo depende de como você trata o irmão. Como é que você trata o irmão? Quando você olha para o irmão, você só vê erro, critica. Isso aqui, erra aqui, não serve, não serve. Então, naquele dia, o Senhor vai olhar para você. Vou usar a mesma régua que você usou. Me passa aqui a sua régua. Ele pega aquela sua régua, é a sua régua, viu? Daí vai medir você e dizer assim, não passou. E é a sua régua. Você vai reclamar? Senhor, tem misericórdia de mim. A primeira pergunta é, você tem misericórdia dos outros? Você tem misericórdia dos irmãos na vida da igreja? Você tem misericórdia dos outros na família? Não tem. Então não tem misericórdia para você também. É sério ou não é? Não é hora de nos arrependermos e irmos diante do Senhor? Você vê como o livro de Tiago é bom? Ele expõe os nossos pecados. A gente acha, não, eu estou bem. Você pode dizer, Miguel, antes da reunião eu estava muito bem, mas agora... Vamos avançar mais um pouco. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Olha só, eu vou ler esse aqui, King James atualizado. Caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Olha como o Tiago conhece bem essa nossa natureza, né? E ele recomenda e vai direto no ponto. Caros irmãos, não vos torneis muito de vós mestres. Não quer dizer que ele não queira que a gente cresça espiritualmente e ensine os outros. Mas o problema é o seguinte, é que o que nós queremos é ensinar. Se eu estou bem ou não estou bem, se eu sou crescido ou não sou crescido, eu não me importo. Eu quero ensinar porque eu é que estou certo. Entendeu? Nós não somos assim? Quem gosta de ensinar os outros? Todo mundo gosta de ensinar os outros. Agora, de ser ensinado, daí já a gente não gosta muito. Mas aqui ele diz, não vos tornei muito de vós, mestre. Tenha cuidado, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então, você ensinava? Ensinava, então vou julgar você com maior rigor.
Mas eu não quero que nenhum irmão diga, eu não quero mais ensinar ninguém, né? Mas daí você está pecando em não fazer, entendeu? Mas isso aqui trata com o nosso coração. Quando aqui diz, seremos julgados com maior rigor, mostra que no tribunal de Cristo haverá diferença de rigor. Quando foi falado da misericórdia também, não é? Haverá uma diferença. E aí olha o versículo 2 de Tiago 3. Esse aqui é o King James atualizada. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Tiago, ele realmente é humilde. Ele diz, todos tropeçamos, inclui a ele mesmo. Todos tropeçamos de muitas maneiras, mas daí ele indica uma maneira. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Ele diz, olha, todos tropeçamos de muita maneira, mas tem uma maneira que é pecar no falar. Tiago não dá desculpas, ele vai direto no ponto. Todos pecamos, inclusive eu, não é? É o que ele está mostrando aqui. Todos pecam no falar. Agora, se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita. Tem gente perfeita aqui? Não. Todos pecamos no falar. Se você cuidar do seu falar, quanto mais você consegue ter cuidado, mais você domina a si mesmo. Você consegue dominar seu próprio corpo. Então, por meio do falar, se pode ver a questão da estatura espiritual, sobre quanto crescimento de vida nós temos. Quanto mais crescimento de vida, mais controle no falar. Algumas vezes tropeçamos falando sobre nós mesmos. Por quê? Porque quando a gente fala de si mesmo, a gente sempre põe a gente um pouco mais alto, né? Melhor do que nós somos. E muitas vezes, quando falamos dos outros pior do que eles são. Está vendo? Nós erramos em várias maneiras. Tiago 3,3 diz, ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Versículo 4, observai, por exemplo, os navios, embora sejam de grande porte, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Então, a questão é conseguir dominar a nossa língua. Se domina a língua, é como pôr o freio na boca do cavalo. Você consegue controlar o cavalo. Se consegue dominar a língua, é como controlar o leme, que é pequeno, mas controla o navio inteiro de acordo com a vontade do piloto. Agora, o que nós precisamos fazer? Quem controla a nossa língua? Essa é a pergunta. Quem põe o freio no cavalo e controla? Quem controla o leme? Quem controla a sua língua? Quem controla a sua língua? Alguém tem que estar controlando, né?
Quem que controla a sua língua? É o Senhor? É você? É o inimigo de Deus? Isso aqui é um grande problema no convívio entre pessoas. É a língua. Se todas as línguas fossem controladas, haveria tantos problemas na vida da igreja? Haveria tantos problemas dentro de casa? Tiago 3,5. Aliás, antes disso, talvez você diga assim, então de hoje em diante não abro mais a boca, não vou falar mais. A saída não é você ficar de boca calada. A saída é deixar Deus controlar sua língua. Entendeu? E o problema da língua é algo muito sério. Eu vou ler agora de Revista e Atualizada, Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Uma vez um homem de Deus falou o seguinte: o problema da língua é como se toda a maldade do mundo estivesse embrulhado nesse pedacinho de carne. E olha só, olha o que a língua faz contra Deus, tá? Salmo 73, 9, como o homem usa a língua. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Salmo 52, versículo 2. A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. E o livro de Provérbios fala a respeito da língua. Provérbios 10, 19 a 21. A revista atualizada. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Então aqui você pode ver, você usa a língua, quando o Senhor controla a sua língua, traz vida. Quando o inimigo controla a sua língua, traz morte. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Está vendo? Boa palavra. Como é que você fala? O que você fala? Como usa a sua língua? Provérbios 16, 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Como é que nós usamos a nossa língua?
Tiago 3,9 agora. Vamos ler do Tiago 3, de 9 a 12. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Então você vê, usamos nossa língua para bendizer a Deus e para amaldiçoar nossos semelhantes. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Desculpe, é King James atualizada que eu estou lendo, tá? Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Como nós usamos a nossa língua. Eu creio que nesse aspecto, nós todos temos que ir muito à presença do Senhor e pedir perdão. Pedir perdão para o Senhor, pedir perdão para os irmãos. Não é? Precisamos ter essa visão. Agora, vamos para mais uma porção de Tiago, que é muito importante. Vamos ver Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13. Eu vou ler de acordo com King James atualizada, e eu vou intercalar também com revista atualizada, tá? Primeiramente, King James atualizada, versículo 13. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento? Ele faz a pergunta, quem tem? Ele também nos dá uma resposta prática. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento? Que o demonstre. Demonstre essa sabedoria, esse entendimento, esse verdadeiro entendimento. Demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante as obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. Isso quer dizer, se você tem sabedoria e verdadeiro entendimento, que demonstre isso no seu viver, nas suas atitudes. Não são nas palavras, mas no viver e nas atitudes. E aqui diz, mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. Quem é sábio é humilde. Demonstra as coisas com humildade. Não é? Olha aqui para mim. Eu é que sei das coisas, tá bom? Todo mundo quieto, eu vou ensinar. Não é assim. E ainda mais, olha o que diz o versículo 14. No entanto, se abrigas no vosso coração inveja, amargura, ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. E olha o 15. Porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca. Uma sabedoria que faz você abrigar em seu coração inveja, amargura e ambição, é uma sabedoria terrena e demoníaca. No versículo 16 diz,
Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Amados irmãos e irmãs, eu gostaria de ressaltar esse ponto, tá? Inveja e rivalidade. No nosso relacionamento, no nosso serviço a Deus, tem inveja? Tem rivalidade? Isso gera confusão, aí está a confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Isso é algo muito sério. No versículo 17, diz, porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem hipocrisia. A sabedoria que vem do alto é pura, dá um coração puro, não tem esse tipo de sentimentos. É repleta de misericórdia. A sabedoria do alto faz com que nós sejamos puros e misericordiosos e de bons frutos. Imparcial e sem hipocrisia. Na revista atualizada diz: a sabedoria, no versículo 17, a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então, amados irmãos, você pode ver, essa que é a verdadeira sabedoria. Ela tem uma expressão. Por isso que o livro do Tiago é tão maravilhoso. Ele detalha a expressão da sabedoria do alto. Mostra também a expressão do que é sabedoria terrena e demoníaca. Ele põe detalhes que abrem os nossos olhos, que nos iluminam. Então, a sabedoria de uma pessoa se vê pelas suas atitudes, pelo que ele fala. E o que ele fala, que tipo de reação gera? Ele é aquele que semeia vida e paz ou semeia discórdia e confusão? E aqui nos é mostrado, né, que é por esse nosso viver que as coisas são expostas, né? Eu creio que esses detalhes, esses pontos que Tiago mostra a nós, são de grande ajuda. Eu gostaria, irmãos, que vocês, né, depois da conferência, pudessem ouvir de novo isso aí, voltar a esses pontos e todos nós possamos pegar cada um desses pontos, né, ir à presença do Senhor. Mas o mais importante é que você possa ler esse epístolo de Tiago. Você leia, porque Deus vai falar muito com você diretamente. Eu só estou ajudando a levar vocês à presença do Senhor para que o Senhor fale com vocês. Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3, diz um outro ponto. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Então aqui ele mostra duas falhas. Primeiro, muitas vezes nós não temos porque nós não pedimos. Correto? Aqui está muito claro.
Nós temos que aprender a pedir, como nós vimos no início, né, da comunhão, há 2 dias atrás, pedir sabedoria, não é? Agora você diz, mas eu peço também e não tenho. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Está vendo? Olha, eu gosto demais porque ele é muito prático. Ele mostra o caminho, né? Você está pedindo para quê? Pedindo para quê? É para você mesmo? É para você ser alguém? Por que você quer isso? Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Se eu der isso para você, não vai ser útil em coisa nenhuma. Você vai jogar tudo fora. Eu não vou dar para você. Nós pedimos muita coisa. Nós pedimos coisas que são importantes. Mas também pedimos muitas coisas que não são importantes para a gente esbanjar. E aí no versículo 4 ele diz, adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que ele fez habitar em nós zela com ciúmes dos seus? Isso aqui é um outro ponto que nós precisamos conhecer. De uma maneira muito clara, aqui diz, amizade do mundo é inimizade contra Deus. Quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Então, aqui o Senhor diz de uma maneira muito clara, não há jeito de Deus e o mundo conviver em nossas vidas. Nós, muitas vezes, queremos, Senhor, eu quero amar você, mas eu também quero amar o mundo. Eu quero ser seu amigo, também quero ser amigo do mundo. E aqui diz, quer ser amigo do mundo? Deus diz, então você vai se tornar meu inimigo. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Nenhum de nós quer ser inimigo de Deus, mas em nossa atitude, muitas vezes, nos tornamos inimigos de Deus. Tem ainda um outro ponto que eu gostaria de tocar, que está em Tiago 4,6. Todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso, declara a Escritura, Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Aqui, mostra que Deus quer conceder graça, mas Ele concede graça aos humildes. Isso aqui é um ponto muito importante. Temos ou não humildade no Senhor? Saber a minha verdadeira condição. Quem conhece realmente a si mesmo se torna uma pessoa humilde. Porque vê que não é nada, que não tem nada e não pode nada e que depende totalmente de Deus. Deus se opõe aos arrogantes. Deus é contra os arrogantes. E agora um outro item, e isso é no nosso relacionamento com Deus, né? A questão da nossa pessoa. Agora,
versículos 7 e 8, tá? Eu vou ler na revista atualizada. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Deus, tudo que sair de você, tudo que você mostrar, Senhor, eu estou aqui, eu me sujeito. E quanto ao diabo, aqui tem uma promessa, nós temos que resistir ao diabo. Resultado, vai fugir. Agora, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Deus sempre quer se aproximar de nós. O problema é que nós não queremos nos aproximar de Deus. E quando você se aproxima de Deus, ele se aproxima de nós. Porque ele nunca irá nos forçar. Os homens têm dificuldade de se submeter a Deus porque buscam sempre os seus próprios direitos. Mas quantas pessoas conhecem o direito de Deus? Quem conhece os direitos de Deus vai sempre se submeter a Deus. Quem só olha para os direitos do homem, nunca irá se submeter aos direitos de Deus. Eu devo me submeter a Deus por quê? Porque foi Ele que me criou. Ele é aquele que me ama. Ele sempre vai procurar o meu bem. Ele nunca irá procurar me destruir. Sempre vai procurar me salvar. E ainda mais, quando nos submetemos a Deus, é que vamos ter paz com Deus. Muitos irmãos e irmãs passam por conflitos porque não estão se submetendo a Deus. O Senhor está falando algo em seu interior. Você, não, eu tenho meus direitos, eu não aceito isso. O erro está no outro. Não se submete ao que Deus diz. Não tem paz. E outra coisa, se você não consegue se submeter a Deus, você nunca conseguirá resistir ao diabo. Essas duas coisas estão ligadas. Quando você se submete a Deus, você recebe a graça de poder resistir ao diabo. Tiago, Tiago 4, versículo 8, eu vou ler na atualizada. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Versículo 9. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Isso, irmãos, é algo
muito prático para as nossas vidas. Bom, irmãos, ainda tem vários pontos, mas eu vou ficar por aqui. Eu creio que os outros pontos vocês depois podem ler ao ler o Epístola a Tiago, tá bom? Leiam, penetrem, desfrutem, ruminem, e Deus vai falar ainda muita coisa. Porque eu só escolhi alguns pontos, né? O livro é muito mais rico. E que o Senhor tenha uma expressão prática nas nossas vidas. Amém? Esse é o desejo dos nossos corações e que o Senhor possa nos abençoar. Amém?